Olá, amados irmãos e irmãs. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando mais um momento de reflexão e aprendizado na Palavra de Deus. Hoje, convido cada um de vocês a se juntar a mim enquanto exploramos um dos versículos mais profundos e inspiradores do Sermão da Montanha, Mateus 5:9, que nos diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Este versículo nos traz uma mensagem poderosa sobre a importância da paz em nossas vidas e em nosso mundo. Em tempos de agitação e conflitos, a busca pela paz é mais relevante do que nunca. Somos chamados a ser pacificadores, a ser instrumentos de reconciliação e harmonia. Mas o que realmente significa ser um pacificador? E como podemos viver essa verdade em nosso dia a dia? A primeira coisa que podemos perceber é que ser pacificador não é apenas evitar brigas ou discussões. É um chamado profundo para promover a paz em nossos relacionamentos, em nossas comunidades e em nossos corações. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um exemplo perfeito de pacificador. Ele andou entre as pessoas, curou os enfermos, acolheu os marginalizados e sempre buscou trazer reconciliação onde havia divisão. Ser um pacificador também implica em ter uma atitude de amor e compaixão, mesmo diante de situações desafiadoras. Muitas vezes, podemos nos sentir tentados a entrar em conflito, a levantar a voz ou a defender nosso ponto de vista com fervor. No entanto, a verdadeira sabedoria está em ouvir, entender e buscar o bem do próximo. Quando escolhemos a paz, estamos refletindo o caráter de Deus, que é amoroso e misericordioso. É importante lembrar que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de justiça. Ser pacificador significa lutar por um mundo mais justo e equitativo, onde todos possam viver em harmonia. Isso pode começar em pequenos gestos, um sorriso, uma palavra amiga, uma atitude de compreensão. Cada um de nós, em nosso cotidiano, pode fazer a diferença promovendo a paz em nossos lares, em nossos trabalhos e em nossas comunidades. Ao longo deste vídeo, quero convidá-los a refletir sobre como podemos ser pacificadores em nossas próprias vidas. Pensem em situações em que podemos escolher a paz em vez do conflito. Como podemos ser uma luz em meio à escuridão? Como podemos ser agentes de mudança em um mundo que muitas vezes parece tão dividido? Além disso, gostaria de encorajá-los a se inscreverem no canal e a deixarem seus comentários abaixo. Quero ouvir suas experiências e reflexões sobre como têm vivido essa chamada de Mateus 5:9. O que significa para vocês ser um pacificador? Que desafios vocês enfrentam ao tentar promover a paz? Cada interação é uma oportunidade de crescimento e aprendizado mútuo. E ao longo deste vídeo, vamos explorar algumas histórias inspiradoras de pacificadores ao longo da história. Homens e mulheres que se levantaram em tempos de conflito e se tornaram vozes de esperança e reconciliação. Vamos também discutir quais passos práticos podemos tomar em nosso dia a dia para viver essa bem-aventurança. Que possamos nos abrir para a ação do Espírito Santo em nossas vidas, pedindo a Ele que nos ajude a ser pacificadores em tudo o que fazemos. Lembremos que ao buscarmos a paz, estamos não apenas cumprindo um mandamento, mas também nos aproximando mais de nosso Criador, que nos chama de filhos e filhas. Fiquem comigo enquanto mergulhamos mais fundo nesse tema tão importante. Que este momento seja uma oportunidade de reflexão e crescimento espiritual para todos nós. Afinal, todos nós ansiamos por paz e, juntos, podemos ser instrumentos dessa paz divina em nosso mundo. Vamos juntos nessa jornada. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esta passagem de Mateus 5:9 é uma declaração poderosa que nos convida a refletir sobre o papel essencial da paz na vida cristã. O chamado à pacificação não é apenas um convite a evitar conflitos, mas uma convocação a agir de maneira proativa na construção de relacionamentos harmônicos, tanto em nossas comunidades quanto em nossas famílias. Ao considerarmos esta mensagem,
é vital entender que ser um pacificador é uma das características mais significativas dos seguidores de Cristo. Os pacificadores são descritos como aqueles que promovem a harmonia e a reconciliação. Em um mundo repleto de divisões e discórdias, a necessidade de pacificadores se torna ainda mais evidente. O que significa, então, ser um pacificador? Significa ir além da simples ausência de conflito. É um chamado a trabalhar ativamente pela paz, a buscar o entendimento e a compaixão em meio às diferenças. Isso envolve ouvir os outros com empatia, compreender suas dores e necessidades, e estar disposto a se colocar no lugar do próximo. No cerne desse chamado está a ideia de que os pacificadores refletem a natureza de Deus. Quando somos pacificadores, estamos imitando o próprio caráter divino, que é um Deus de paz. A Bíblia nos ensina que Deus não deseja que seus filhos vivam em desunião, mas sim que sejam agentes de reconciliação. Isso nos leva a considerar como podemos ser instrumentos de paz em nosso cotidiano. Como podemos promover a harmonia em nossos lares, em nossos locais de trabalho e em nossas comunidades? Cada um de nós tem a capacidade de ser um pacificador, independentemente de nossas circunstâncias ou dos desafios que enfrentamos. A recompensa prometida neste versículo é significativa, pois serão chamados filhos de Deus. Essa chamada não é apenas um título, é uma identidade. Ser chamado de filho de Deus implica estar em uma relação íntima com o Criador, sendo reconhecido como parte de sua família. Essa relação nos dá um propósito e uma missão. Quando buscamos a paz, não apenas alinhamos nossas vidas com a vontade de Deus, mas também nos tornamos testemunhas de seu amor e graça no mundo. A paz que promovemos é uma extensão do amor que recebemos dele, e é através dessa paz que podemos impactar a vida dos que nos cercam. A busca pela paz é um compromisso que requer coragem. Em muitas situações, ser um pacificador pode significar desafiar o status quo, confrontar injustiças e se levantar em defesa dos oprimidos. Isso pode ser desconfortável e até perigoso, mas é precisamente nesses momentos que a verdadeira natureza de um pacificador é revelada. Precisamos lembrar que a paz não é apenas um estado de tranquilidade. É uma ação que pode exigir sacrifício. Às vezes, ser um pacificador poderá nos custar amizades temporárias ou nos colocar em desacordo com aqueles que preferem a divisão à unidade. É importante também considerar que a paz que buscamos não é uma paz superficial, que ignora os problemas e as injustiças, mas uma paz que se enraiza na verdade e na justiça. Isso implica uma busca ativa pela reconciliação, onde as vozes de todos são ouvidas e respeitadas. Ser pacificador é se comprometer com a verdade, mesmo quando ela é difícil de aceitar, e trabalhar para que todas as partes envolvidas possam encontrar um caminho para a harmonia. Além disso, viver como pacificadores também envolve um aspecto de perdão. Em nossas interações diárias, inevitavelmente enfrentaremos ofensas e desentendimentos. O perdão é fundamental na promoção da paz, pois nos permite deixar de lado o ressentimento e a amargura, abrindo espaço para a reconciliação. Quando perdoamos, não apenas libertamos os outros de suas ofensas, mas também nos libertamos, permitindo que a paz de Deus reine em nossos corações. Ao seguir o chamado de ser pacificador, nos tornamos colaboradores de Deus na obra de restauração deste mundo quebrado. Cada ato de paz que promovemos é uma expressão do reino de Deus aqui na Terra. Portanto, ao nos esforçarmos para viver este chamado, estamos não apenas buscando a nossa própria bem-aventurança, mas também contribuindo para um mundo mais justo e amoroso. Neste caminho, a promessa de ser chamado de Filho de Deus nos encoraja a continuar em nossa jornada de pacificação. Quando enfrentamos os desafios de ser pacificadores, que possamos sempre nos lembrar de que estamos imitando aquele que é o Príncipe da Paz, e que cada passo que damos nessa direção nos aproxima mais de sua presença e de sua vontade. Mateus 5:9 nos apresenta uma declaração poderosa e profunda sobre a natureza dos pacificadores e a recompensa divina que os aguarda. A expressão bem-aventurados
É uma forma de enfatizar a felicidade e a bênção que recai sobre aqueles que se dedicam à paz. Este versículo nos convida a refletir sobre o papel crucial que a paz desempenha na vida cristã e na sociedade como um todo. Os pacificadores são aqueles que buscam ativamente a harmonia nas relações humanas. Eles não apenas evitam conflitos, mas se esforçam para resolvê-los. A pacificação não é uma atitude passiva, é uma escolha deliberada de promover a reconciliação e o entendimento. Essa missão é especialmente relevante em um mundo marcado por divisões, hostilidades e polarizações. Ser pacificador, portanto, é uma vocação que vai além do simples desejo de evitar confrontos. É um chamado a agir em favor do bem-estar dos outros, refletindo o caráter de Deus. A promessa de que os pacificadores serão chamados filhos de Deus é um reconhecimento de que a paz é um atributo divino. Deus é, por natureza, um Deus de paz. Ao nos tornarmos agentes de paz, nos alinhamos com o caráter de Deus e nos tornamos participantes de sua família. Essa identidade não é apenas um título. É uma responsabilidade que nos compromete a viver de maneira que reflita a paz de Cristo em nossas interações diárias. A busca pela paz é um princípio central do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:18, nos exorta a fazer tudo o que está ao nosso alcance para viver em paz com todos. Isso implica que a paz não é um objetivo distante, mas uma prática diária que requer esforço e intencionalidade. A responsabilidade de promover a paz recai sobre cada um de nós. É um convite à ação, um chamado a buscar a harmonia em nossas famílias, comunidades e até mesmo em nossas interações com estranhos. Viver de acordo com essa orientação pode não ser fácil, especialmente em tempos de conflito e tensão. No entanto, a busca pela paz é um testemunho poderoso da fé que professamos. Quando nos tornamos pacificadores, não apenas refletimos o amor de Deus, mas também contribuímos para um ambiente onde a compreensão e o respeito mútuo podem florescer. A paz é uma semente que, quando plantada, pode gerar frutos abundantes de amor, compreensão e solidariedade. É essencial também considerar que o caminho da paz pode exigir sacrifícios. Às vezes, ser um pacificador significa abrir mão de nosso direito de estar certos, ou de reagir de maneira defensiva. Significa escolher a empatia em vez da condenação, a escuta em vez do julgamento. Esse processo de renúncia pode ser desafiador, mas é através dele que nos tornamos verdadeiros agentes de transformação. Nos momentos de conflito, temos a oportunidade de mostrar a graça e a misericórdia que recebemos de Deus. Além disso, Tiago 3,18 nos lembra que o fruto da justiça é semeado em paz para os que promovem a paz. Isso indica que a promoção da paz não é apenas uma questão de evitar o mal, mas também de buscar ativamente o bem. A justiça e a paz estão intrinsecamente ligadas. Assim, ser um pacificador significa lutar por um mundo mais justo, onde todos possam viver em dignidade e respeito. Isso implica que, como cristãos, devemos nos engajar em questões sociais e lutar contra a injustiça, sempre com o objetivo de promover a paz. Em resumo, Mateus 5,9 não apenas nos chama a ser pacificadores, mas nos oferece uma visão do que significa viver como filhos de Deus. A busca pela paz é uma manifestação do nosso caráter cristão e um reflexo do amor divino. Ao nos comprometermos com essa causa, não apenas encontramos nossa identidade em Cristo, mas também contribuímos para um mundo mais harmonioso e justo. Que possamos abraçar nosso chamado de pacificadores, lembrando que, em cada gesto de paz, estamos caminhando mais perto do coração de Deus e da sua vontade para a humanidade. A passagem de Tiago 3,18 nos ensina que o fruto da justiça é semeado em paz para os que promovem a paz. Essa afirmação poderosa nos convida a refletir sobre a profunda conexão entre justiça e paz em nossas vidas e em nossas comunidades. Quando pensamos sobre o conceito de um pacificador, é importante entender que essa função não é apenas um chamado para evitar conflitos,
mas um compromisso ativo de buscar a justiça e a harmonia entre as pessoas. Promover a paz não é uma tarefa simples. Muitas vezes, estamos cercados por situações de injustiça, desentendimentos e divisões. No entanto, o chamado para ser um pacificador implica em um esforço consciente para enfrentar essas realidades com um espírito de reconciliação. Ser pacificador é, portanto, um ato de coragem e determinação, pois envolve não apenas a busca pela paz, mas também a luta por um mundo mais justo. Essa luta pela justiça é o que torna a paz verdadeira e duradoura. Paz sem justiça não é uma paz genuína, é uma mera ausência de conflito. A verdadeira paz é aquela que é construída sobre a fundação da justiça, onde todos têm voz, onde as necessidades das pessoas são atendidas e onde o amor ao próximo é praticado de forma ativa. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele foi o maior exemplo de pacificador. Ele não hesitou em confrontar injustiças, e sua mensagem sempre buscou promover a reconciliação entre Deus e a humanidade. Jesus se posicionou ao lado dos marginalizados e oprimidos, e sua vida foi um testemunho de que a paz verdadeira só pode ser alcançada através da justiça. Assim, seguir o exemplo de Cristo nos chama a não apenas apaziguar situações, mas a agir em prol da equidade e da dignidade de todos os seres humanos. Além disso, a passagem de Tiago nos ensina que os pacificadores colherão frutos positivos de suas ações. Isso nos lembra que a promoção da paz e da justiça não é apenas um dever moral, mas também uma fonte de bênçãos e recompensas. Quando semeamos em paz, estamos investindo em um futuro onde o amor e a compreensão prevalecem. As comunidades que se esforçam para ser pacíficas e justas experimentam uma maior harmonia e um ambiente propício ao florescimento das relações humanas. A paz é contagiosa. Quando um indivíduo se compromete a ser um pacificador, ele inspira outros a fazer o mesmo, criando um ciclo virtuoso de amor e solidariedade. No entanto, é importante reconhecer que o caminho do pacificador pode ser desafiador. Muitas vezes, ser um agente de paz significa enfrentar resistência, críticas e até mesmo riscos pessoais. A história da humanidade está repleta de exemplos de pacificadores que enfrentaram grande oposição em sua busca por justiça e paz. No entanto, a verdadeira força de um pacificador reside na sua disposição de se levantar em meio à adversidade, confiando que suas ações são guiadas por uma fé maior que os sustenta. Portanto, ao contemplarmos o chamado de Tiago para promover a paz, somos lembrados da importância de agir com integridade e ética em todas as nossas interações, sempre buscando a justiça. Cada pequeno ato de bondade e cada esforço para resolver conflitos de maneira pacífica são passos em direção a um mundo melhor. Ao nos tornarmos pacificadores, não apenas seguimos o exemplo de Cristo, mas também nos tornamos ferramentas nas mãos de Deus para trazer transformação e cura ao nosso redor. À medida que continuamos nossa reflexão sobre a importância de ser pacificadores, nos preparamos para um momento de oração, onde poderemos clamar ao Senhor por força e sabedoria em nossa jornada de promover a paz e a justiça em nossas vidas e comunidades. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão e reverência. Reconheço Tua grandeza e a Tua infinita sabedoria que permeia cada aspecto da criação. Neste momento, busco a Tua presença e a Tua orientação, especialmente em tempos de conflito e divisão. Que o Teu Espírito Santo nos guie para que possamos ser instrumentos de paz em um mundo que tanto precisa da Tua luz e do Teu amor. Em Mateus 5:9, aprendemos que os pacificadores são bem-aventurados e que são chamados filhos de Deus. Senhor, que possamos nos inspirar nesse ensinamento. Que cada um de nós, em nossas vidas diárias, possamos refletir o caráter de Cristo, buscando a reconciliação e a harmonia em nossas interações. Ajuda-nos a entender que a paz não é simplesmente a ausência de conflito, mas uma presença ativa de amor, compreensão e empatia.
Que possamos cultivar em nossos corações o desejo de ser verdadeiros pacificadores, prontos para construir pontes onde existem muros e para trazer cura onde há dor. Senhor, venho a Ti pedindo que nos concedas a sabedoria necessária para lidar com as diferenças que surgem em nossos relacionamentos. Ensina-nos a ouvir com atenção e a falar com gentileza. Que possamos nos lembrar de que, em cada diálogo, existe a oportunidade de edificar e não de destruir. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, refletindo a Tua verdade e o Teu amor. Ajuda-nos a ver os outros com os olhos da compaixão, reconhecendo que cada pessoa é uma criação Tua, digna de respeito e dignidade. Em um mundo tão polarizado, onde as vozes de discórdia parecem ecoar cada vez mais alto, dá-nos a coragem de nos posicionar em favor da paz. Que possamos ser aqueles que promovem o entendimento e a reconciliação, mesmo quando é difícil. Que, em nossos lares, nossas comunidades e em nossa sociedade, sejamos agentes de mudança, inspirando outros a seguir o caminho da paz. Senhor, também Te pedimos que nos ajudes a perdoar. Que possamos liberar aqueles que nos feriram, assim como Tu nos perdoaste. O perdão é uma poderosa ferramenta de pacificação. E sabemos que, ao perdoar, não apenas libertamos os outros, mas também encontramos liberdade para nós mesmos. Que em nosso coração não haja lugar para mágoas ou ressentimentos, mas que possamos cultivar um espírito de amor e aceitação. Ajuda-nos a ser sensíveis às necessidades dos que nos cercam. Que possamos estar atentos às injustiças e aos sofrimentos que muitas vezes passam despercebidos. Que ao invés de nos afastarmos, possamos nos aproximar e oferecer ajuda. Que nossas mãos estejam sempre prontas para servir e que nossos corações sejam abertos para acolher. Em Tua palavra, encontramos a promessa de que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Senhor, que essa identidade nos inspire a viver de acordo com os Teus ensinamentos, buscando sempre promover a paz. Que, em nossas ações, as pessoas possam ver o reflexo do Teu amor e da Tua graça. Que nossos atos de bondade e compaixão sejam como luzes, iluminando o caminho para aqueles que se encontram nas trevas. Senhor, pedimos que nos ajudes a ser humildes em nossos esforços. Que não busquemos reconhecimento ou aplausos, mas que façamos o bem por amor a Ti e ao próximo. Que nossas motivações sejam puras e que, ao agirmos, façamos isso com o coração alinhado ao Teu. Que possamos nos lembrar de que cada pequeno gesto de paz tem o poder de transformar vidas e comunidades. Que o Teu amor nos envolva e que, por meio de nós, seja possível construir um mundo onde a paz prevaleça. Que possamos sempre lembrar que a verdadeira paz vem de Ti e que somos chamados a ser portadores desse presente em todos os lugares que formos. Que em cada ação, em cada palavra, nós possamos glorificar o Teu nome e espalhar o Teu amor. Que sejamos sempre guiados pela luz da Tua palavra e que em tudo possamos ser reflexos do Teu caráter. Ó Senhor Deus, continuamos a nossa oração com o coração aberto, desejando que a Tua presença se faça sentir em cada palavra e em cada intenção. Em meio a este mundo conturbado, Te pedimos que nos ajudes a cultivar um espírito de unidade e compreensão. Que possamos olhar para o próximo não apenas com os olhos da razão, mas com o olhar do amor que vem do Teu coração. Ajuda-nos a enxergar além das diferenças que nos separam e a valorizar as semelhanças que nos unem como irmãos e irmãs na Tua criação. Senhor, sabemos que a verdadeira paz não é uma tarefa fácil, especialmente em tempos de incerteza e medo. Entretanto, confiamos na Tua promessa de que, mesmo em meio às tempestades da vida, podemos encontrar refúgio em Ti. Que a nossa fé seja um pilar de força que nos sustente em momentos de adversidade. Que possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor e da Tua fidelidade. Em momentos de desespero ou confusão, que possamos nos lembrar de que a Tua paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes.
que ao nos depararmos com situações que provocam raiva ou frustração, possamos buscar a tua direção, que, ao invés de reagirmos impulsivamente, possamos parar e orar, permitindo que o teu Espírito Santo nos conduza. Que as nossas reações sejam sempre pautadas pelo amor e pela compreensão. Senhor, queremos te pedir também por aqueles que estão enfrentando dificuldades e provações, que as nossas orações e ações possam ser um bálsamo para os feridos e um consolo para os aflitos. Que possamos ser sensíveis ao chamado de ajudar, levando a tua luz aos lugares mais sombrios e oferecendo esperança àqueles que se sentem perdidos. Que, em cada gesto de amor, possamos refletir a tua graça e trazer um pouco do teu reino para a terra. Que nossas comunidades sejam lugares onde o amor se manifeste em ações concretas. Que possamos ser conhecidos não apenas por nossas palavras, mas também por nossas obras. Que a nossa fé se traduza em atitudes que promovam a justiça, a equidade e o cuidado com os mais vulneráveis. Que possamos, juntos, edificar uma sociedade onde a paz e a solidariedade sejam os fundamentos da convivência. Em nosso caminhar, Senhor, ajuda-nos a ser pacientes e compreensivos, lembrando-nos de que todos estão em diferentes jornadas. Que possamos ser uma fonte de encorajamento para os que estão lutando e que possamos celebrar as vitórias uns dos outros, reconhecendo que cada passo em direção à paz é digno de ser comemorado. Que a nossa união em Ti seja um testemunho poderoso para o mundo à nossa volta. Senhor, enquanto buscamos ser pacificadores, que nunca nos esqueçamos da importância da oração. Que a nossa vida de oração se torne um reflexo do nosso desejo de estar perto de Ti e de nos submeter à Tua vontade. Que possamos sempre encontrar tempo para Te buscar, para ouvir a Tua voz e para nos fortalecer em Tua presença. Que a oração se torne a nossa respiração, um meio pelo qual nos conectamos ao Teu coração e recebemos a sabedoria que precisamos para enfrentar os desafios do dia a dia. Por fim, Senhor, entregamos a Ti todas as nossas preocupações, medos e ansiedades. Sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e que, em Ti, encontramos segurança e paz. Que possamos viver cada dia com a certeza de que somos Teus, que somos chamados a ser agentes de transformação e que juntos podemos fazer a diferença em nosso mundo. Que a Tua luz brilhe em nós e através de nós, para que outros possam conhecer o Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Ao encerrarmos este momento de reflexão, que tal nos lembrarmos da profundidade da mensagem que encontramos em Mateus 5:9? Jesus nos convida a sermos pacificadores, a agir como agentes de paz em um mundo que muitas vezes se vê envolto em conflitos e divisões. Esse chamado é um compromisso que nos desafia a abraçar a paz em nosso interior e a promovê-la ao nosso redor. Os pacificadores são aqueles que se levantam diante das adversidades e buscam a reconciliação, aqueles que, mesmo em meio a desentendimentos, escolhem o caminho do amor e da compreensão. A palavra de Deus nos revela que, ao fazermos isso, somos não apenas reconhecidos como pacificadores, mas também como filhos de Deus. Essa é uma identidade que nos é dada por Ele, uma honra que devemos valorizar profundamente. Viver como pacificadores requer coragem e disposição. Exige que deixemos de lado o orgulho e a vontade de ter razão, colocando em primeiro lugar a harmonia e o bem-estar do próximo. Ser pacificador não significa ser passivo ou ignorar os problemas. Ao contrário, é ter a coragem de confrontar as situações difíceis com um coração cheio de amor e um espírito de perdão. É buscar soluções que promovam a unidade, mesmo quando é mais fácil se afastar ou entrar em conflito. Neste momento, convido você a refletir sobre sua própria vida. Em quais áreas você pode ser um pacificador? Que atitudes ou palavras podem ser transformadas para que você possa trazer mais paz às relações que você vive? Pense em como você pode ser um instrumento de reconciliação em sua família, em seu trabalho ou em sua comunidade.
Às vezes, o simples gesto de ouvir o outro pode abrir portas para um diálogo construtivo. Outras vezes, o perdão pode ser a chave que liberta tanto você quanto aqueles ao seu redor. Lembre-se de que ser um pacificador não é um caminho fácil. Muitas vezes, enfrentaremos resistência, desconfiança e até mesmo desânimo. No entanto, é importante saber que não estamos sozinhos nessa jornada. Temos a promessa de que Deus está conosco, nos fortalecendo e guiando. Ele nos capacita a agir em amor, mesmo quando a situação parece insuportável. Se você se sentir desanimado ou questionar se vale a pena ser um pacificador, lembre-se do exemplo de Cristo. Ele foi o maior pacificador que já existiu. E seu sacrifício na cruz é a maior demonstração de amor e reconciliação que já conhecemos. Ao olharmos para ele, encontramos a força e a inspiração necessárias para continuar nosso caminho. O mundo precisa de luz, e nós somos chamados a ser essa luz, refletindo o amor de Deus em cada ação e palavra. Ao final deste devocional, que possamos levar conosco a certeza de que somos bem-aventurados quando buscamos a paz. Que essa busca não seja apenas um ato isolado, mas um estilo de vida que ressoe em tudo o que fazemos. Que possamos sempre lembrar que, ao promover a paz, estamos cumprindo o propósito que Deus tem para nós e revelando ao mundo o seu amor. Que cada um de nós saia daqui hoje com o desejo renovado de ser um pacificador em nossas vidas diárias. Sejamos instrumentos de paz em nossas famílias, em nossos relacionamentos e em nossas comunidades. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes, e que possamos ser chamados com orgulho e alegria de filhos de Deus. Amém.